Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, gente, hoje eu acho que nós terminamos o livro aqui. Amém? Então vamos fazer a oração, não vou falar muito não, para ver se eu consigo terminar o livro hoje. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer uma oração. Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, restaurador da humanidade, eu clamo por intercessão de Maria Santíssima que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas essas pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada, sendo filha predileta de vós, o Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo. Que ela me forme em seu imaculado coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste o mais íntimo de mim, o Verbo encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim um selo de ser vosso filho, vossa filha ou vossa serva. Eu confio a direção da minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim, pois ele é segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus todo engano produzido pelo espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes as súplicas que vos faço agora neste cenáculo, na esperança que nasça em minha vida o novo Pentecostes. Amém. Então vamos continuar. Estávamos reunidos no cenáculo e éramos aproximadamente 120 pessoas, entre os apóstolos, mulheres seguidoras de Jesus, muitos discípulos e discípulas, todos eles meus filhos na fé. Cenáculo é o lugar da ceia. Por essa razão, reunimos-nos aqui, pois Jesus está entre nós todas as vezes que o pão é abençoado e repartido em seu nome e em sua memória. A casa onde nos reunimos pertence a um dos discípulos. É uma casa bastante ampla, de 2 pisos. O cenáculo fica no piso superior. Como o espaço é amplo, todos estavam bem acomodados. Aqui, dias antes de recebermos o Espírito Santo, fizemos nossas vigílias e orações. Vez ou outra, alguém fazia uma exortação ou testemunhava milagres de Jesus em sua vida. Colocaram uma cadeira para mim entre os apóstolos. Eu também dava testemunho da ação de Deus em minha vida, sobretudo da ação do sopro de Deus que encheu minha alma com seu aroma inebriante. Ainda tínhamos medo e por essa razão alguns dos discípulos ficavam de prontidão em volta da casa, caso aparecesse algum perseguidor. Teriam como nos avisar. As portas do local ficavam fechadas, nossas orações eram feitas à meia voz, para não chamarmos a atenção dos vizinhos. Líamos a palavra, sobretudo os textos que profetizavam a missão de Jesus. Depois, todos eram convidados para a ceia, em que Jesus Cristo se fazia presente no pão. Enquanto rezávamos, Pedro tomou a palavra e disse que era preciso que escolhêssemos uns dos discípulos para substituir
o apóstolo Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e que após isso tirou a própria vida. A igreja precisa ter 12 colunas, pois na nossa tradição judaica, o número 12 remete à criatura sendo unida ao Criador. Dessa forma, os 12 apóstolos seriam como pontes que fariam a ligação entre o céu e a terra. Fizemos a oração, pedimos a iluminação de Deus e apresentamos 2 nomes de homens que seriam dignos de tal tarefa. José, chamado Barsabás, e Matias foram os indicados. A comunidade impôs as mãos sobre os 2, pedindo que o Senhor fizesse a escolha. Matias foi o escolhido. Agora a igreja já estava sustentada por 12 colunas, e a base de toda a estrutura é o Cristo. As colunas se levantam do chão e sobem até os céus. Depois da eleição de Matias, todos os presentes se aproximaram dele para novamente impor sobre ele as mãos, desta vez em oração, pelo seu ministério, e também para dar-lhe os ósculo da paz. A igreja estava em festa. Em seguida, Matias se sentou no lugar reservado ao apóstolo que faltava. Passamos aquela noite em total vigília. Entoávamos cânticos de louvor, líamos e meditávamos a palavra. O pão era abençoado e repartido. Elevávamos um grande clamor, pedindo que Deus nos enviasse o seu Espírito, da mesma forma como foi prometido. Esperávamos o Paráclito, o nosso defensor, que nos encorajaria para a missão. Eu sentia, o mais íntimo de mim, que o esposo da minha alma estava prestes a chegar. Nós sentíamos a certeza de que o Espírito de Deus faria conosco uma nova aliança, não gravada em pedra, mas gravada em nossos corações. Essa aliança duraria para todo sempre. Nossos braços permaneciam erguidos, acompanhando a súplica de nossos lábios. A igreja pedia que o enviado de Deus pudesse nos envolver a todos e fazer de nós um só corpo e um só espírito. Era bonito ver a diversidade de pessoas que estavam em vigília, algumas provenientes de credos diferentes, outras com posições políticas diversas, jovens, mulheres, homens, pessoas casadas, solteiras, pessoas que foram abandonadas e encontraram na comunidade um lugar onde pudessem ser amadas. Estávamos entre santos e pecadores, éramos a nova igreja que nascia, diversificada, mas unida em um só ideal. E essa união se concretizaria com o Espírito de Deus que tudo congrega. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam-se admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como estão todos nos ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?
Ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Na manhã, naquele dia de vigília, no 50º, depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Divino veio até nós. Houve-se um forte ruído, seguido de forte vento que abriu as janelas e as portas do local onde estávamos e renovou o ar que respiramos. Um vento como um soprar de Deus que fez todos respirarem uma nova vida. Desceram sobre nós línguas como que de fogo e pousaram sobre nossas cabeças. A igreja, a partir daquele momento, era de todos os continentes e de todas as raças. Nós nos pusemos a falar línguas diferentes e todos compreendiam a nossa língua da igreja que nasceu. O amor, o próprio Cristo, os discípulos já não tinham mais medo. Começaram a sair pelas ruas anunciando as maravilhas de Deus, não se importando mais se seriam presos, condenados ou mortos por isso. Éramos homens e mulheres de coragem, pois o Espírito de Deus estava entre nós. A profecia se cumpriu. Ele guiaria por todo sempre a igreja. Vendo aqueles sinais, muitas pessoas se peregrinavam por Jerusalém, se converteram e se juntaram-se a nós. Os discípulos iam e vinham, abraçavam-me e beijavam-me minhas mãos em sinal de gratidão. A igreja nasceu. No final daquele dia, eu fui até o local onde Jesus havia sido crucificado e sua cruz ainda estava no mesmo lugar. Lá fiquei em oração até o cair da noite. Diante da cruz, eu renovei os meus votos ao Senhor. Eis-me aqui, meu Deus, meu amado, faça-se em mim, hoje e sempre, a vossa santíssima vontade. Momentos depois de recebermos o Espírito Santo, Pedro pôs-se de pé com os 12 apóstolos. Em nome da igreja, fez a seguinte pregação, provando que a partir daquele momento a igreja se tornava destemida e que as forças do inferno jamais prevaleceriam sobre ela. Este foi o discurso. Homens da Judéia, a vós todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto conhecido e prestais atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pela profecia pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu e milagres embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouve estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue segundo determinado desígnio e presciência de Deus,
vós o amastes. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso meu coração e minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria com visão de tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza do patriarca Davi. Dizemos que morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós sabemos e somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvides, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia diz: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Bom, gente, aqui terminou. Gente, terminou o livro. Terminou. Então, gente. Então, vamos rezar a oração do Espírito Santo aqui, né? Para que o Espírito Santo venha sobre todos nós, nos iluminar, nos dar sabedoria, né? Nos dar força para seguirmos nosso dia a dia, né? Que nosso presente hoje, porque é igual Nossa Senhora fala, que nós temos que pensar no presente, no hoje, né? O futuro só a Deus pertence, o amanhã a Deus pertence. Então vamos pedir força para que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força e entendimento. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai,
Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Salvador, Esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e tomamo-vos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes com os apóstolos ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Amém. Então, gente, terminamos o livro. Espero que todos tenham gostado, né? Tá bom? Terminamos aqui com esse discurso de Pedro, né? Que eu li no final aqui para vocês, que é o discurso de Pedro que tá aqui. Tá bom? Que Jesus e Maria abençoe a todos vocês, suas famílias. Que Nossa Senhora cubra todos com o manto dela e que Jesus abençoe e derrame a sua misericórdia sobre cada um de nós. Amém? Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.